No jantar de Natal, meu avô deslizou 3 envelopes brancos pela mesa de carvalho polido e disse: um pequeno presente de Natal para cada um de vocês. Por um instante, os talheres ficaram suspensos no ar, o tilintar de garfos e facas silenciou diante da descrença. Meus pais caíram na risada, alta e vazia, daquelas que preenchem a sala, mas não aquecem o coração. Minha mãe me dizia que a culpa não se anuncia com risadas extravagantes, ela sussurra silenciosa no coração. Meu pai entrou na brincadeira, com uma risadinha cortante, quase ensaiada, como se zombar fosse um esporte competitivo em nossa casa há décadas. Eu não participei. Apenas sorri, cuidadosamente, e deslizei meu envelope para o bolso do casaco, sem dizer nada. Eles descartaram aquilo como mais uma das velhas travessuras do meu avô. Na manhã seguinte, o telefone tocou quebrando o silêncio do meu apartamento. Seu depósito foi liberado, senhora Reio, disse o bancário, com voz neutra. Foi aí que percebi meu avô não estava brincando. Cada cálculo, cada nota dobrada, tinha valor real. Fitei meu reflexo no espelho do corredor, sentindo uma mistura de admiração e apreensão. Antes de contar como aquela única ligação desmoronou minha família, preciso saber, de onde você está me ouvindo? Preciso entender se mais alguém já viu o amor se transformar em algo performático por algo que, no fundo, não tinha nada a ver com dinheiro. Meu nome é Amélia Reio. Aquela noite não foi a primeira vez que assisti minha família zombar do que realmente importava. Meus pais, Vitor e Elaine, construíram suas vidas como uma galeria de aparências. Organizavam almoços beneficentes, exibiam fotos cuidadosamente escolhidas ao lado de seus carros novos e repetiam mantras como: trabalhamos tanto por essa vida, como se apenas o esforço pudesse definir a virtude. O que nunca admitiram, nem para si mesmos, era que grande parte daquela riqueza começou com meu avô, Edmund Rei, um homem que eles adoravam publicamente, mas ressentiam em silêncio. Meu avô não era apenas rico, ele inspirava respeito. Sua fortuna foi construída com investimentos metódicos e a moda antiga, imóveis discretos e aquisições calculadas, dinheiro que nunca precisou gritar sua existência. Ele construiu tudo com suas próprias mãos, mas ainda usava o mesmo relógio de couro gasto que comprara décadas atrás. Disciplina, paciência, humildade. Ele valorizava essas qualidades mais do que o reconhecimento. Talvez seja por isso que ele me tolerava mais do que meus pais jamais fizeram. Eu não pegava, eu criava. Aluguei um modesto apartamento de um quarto em Portland e trabalhava como designer de interiores freelancer, meu mundo contido em um laptop e um caderno. Sem entourage, sem assistentes, apenas o ritmo da minha própria ambição. Meus pais consideravam isso um fracasso. Chamavam de vida humilde em público. Em casa, os comentários eram ainda mais cortantes: você está desperdiçando seu potencial. Já poderia estar comandando uma empresa se tivesse se conectado com as pessoas certas. Por conectar-se, eles queriam dizer encantar os ricos, depender de contatos em vez de habilidade, performar por status em vez de competência. Naquele ano, quando meu avô nos convidou para o jantar de Natal, aceitei porque sentia falta dele. Meus pais foram porque sentiram oportunidade. Eu via isso em minha mãe, ajustando o batom no espelho do carro, a tensão na mandíbula. Sentia no meu pai, ensaiando risadas antes de entrar na casa, cada movimento preciso e calculado. Cada gesto deles escondia uma estratégia sob a superfície. A sala de jantar cheirava a pinho, pato assado e canela. A mesa reluzia com taças de cristal e pratos com bordas douradas, um palco perfeito para o que estava prestes a acontecer. O vovô sentou-se à cabeceira, postura ereta, olhar calmo, porém penetrante. A conversa pairava no ar como fumaça sobre o clima, o trabalho, perguntas educadas. Então, com um gesto deliberado, ele enfiou a mão no bolso do paletó e retirou 3 envelopes idênticos. Um pequeno presente de Natal, disse baixinho, com uma sinceridade que nenhum de nós ouvia havia anos. E, naquele instante, o mundo pareceu inclinar-se um pouco, embora ninguém ainda tivesse percebido. Mamãe soltou uma risada breve e ensaiada, que não alcançou os olhos. Ah, pai, vamos fazer seus cheques de mentirinha de novo. Que coisa mais curiosa. O riso do meu pai veio logo depois, alto bastante para preencher o espaço, uma melodia treinada que não tocava seu olhar. Você sempre sabe como tornar as festas divertidas, acrescentou, inclinando a cabeça como quem espera aplausos. Eu quis desaparecer, derreter no tapete estampado, escapar daquele espetáculo cuidadosamente coreografado.
O vovô permaneceu imóvel, quase uma estátua. Sua serenidade contrastava com o barulho performático deles. Seu olhar repousou sobre os dois e, em seguida, voltou-se para mim. Senti o calor subir pelo pescoço, tingindo minhas bochechas. Não abri o envelope. Não havia pressa. Apenas murmurei um obrigada e o guardei com cuidado no bolso do casaco, como se fosse uma relíquia frágil. No breve instante em que olhei de volta, percebi uma sombra cruzar sua expressão sutil, quase imperceptível, mas suficiente para saber que ele tinha notado. A conversa prosseguiu, copos tilintando, nomes sendo citados, risadas ecoando pelas paredes como enfeites ocos. Observei os dedos do vovô pairando sobre o copo, o piscar lento e calculado, a leve tensão no maxilar. Ele já esperava aquela reação, previra tudo até o meu silêncio. Mais tarde, ao nos despedirmos, o abraço dele durou mais do que o habitual, envolvendo-me com um calor que dizia muito sem precisar de palavras. Sussurrou baixinho, quase um segredo destinado a ninguém mais: guarde bem. Eu apenas assenti, sem compreender completamente o peso daquele pedido. A volta para casa foi acompanhada pelo som abafado dos limpadores de para-brisa raspando o gelo. Mamãe quebrou o silêncio primeiro. Você realmente guardou aquilo? A voz dela trazia aquela mistura familiar de incredulidade e leve reprovação. Virou-se na minha direção, em busca de validação. Sabe que ele faz isso todo ano. É só um pequeno gesto. Papai, absorvido pelo brilho do celular, riu baixo. É um teste. Quem ainda se curva à vontade dele? Só isso. Jogos de poder. Voltei meu olhar para fora, vendo os flocos de neve flutuarem lentamente sob a luz âmbar dos postes. Ou talvez, disse baixinho, ele só queira ver quem ainda o respeita. Mamãe soltou um suspiro exagerado, daqueles reservados para quando sentia que o filho tinha interpretado mal a realidade. Querida, você precisa parar de superanalisar tudo. Naquela noite, meu apartamento parecia incomumente vazio. O radiador zumbia suavemente, travando uma batalha perdida contra o frio que entrava pelas janelas. O cheiro persistente de pato assado grudava teimosamente no meu casaco, ecoando a tensão da noite. Pendurei-o sobre a cadeira, retirei cuidadosamente o envelope e o examinei. A caligrafia do vovô era deliberada, precisa, forte de um jeito que exigia atenção. Eu não havia aberto a mesa porque o momento parecia sagrado, uma oferta silenciosa, e não uma peça para espetáculo. Sentada na minha cama, levantei a aba do envelope lentamente e retirei o cheque. Os números brilhavam com uma autoridade silenciosa, 5 zeros, nítidos e impecáveis. A assinatura dele era deliberada, disciplinada, autoritária. Fiquei olhando, sentindo o peso daquele papel sobre mim como uma revelação. Em vez de descontá-lo imediatamente, devolvi-o ao envelope, dobrei-o com cuidado e coloquei-o em uma pequena caixa de madeira que guardava objetos de significado, cartas, faturas dos meus primeiros projetos de design e uma fotografia gasta do vovô e eu lixando uma mesa na oficina dele, quando eu tinha 12 anos. Não tinha intenção de gastá-lo. Nem de usá-lo de fato. Parecia um relicário da confiança dele, um gesto puro demais para o mundo transacional que meus pais ocupavam. Na manhã seguinte, meu celular não parava de vibrar. Zoe, minha amiga e colega, havia enviado uma mensagem: e o jantar chique da família? Respondi, previsivelmente neutra, eles riram. Eu não. Um breve áudio veio em seguida, equilibrando divertimento e preocupação: garota, você é a única com educação naquela casa. Continue sobrevivendo. Bebi meu café, mas meus pensamentos continuavam voltando às palavras do vovô: guarde bem. Havia algo naquela frase que se recusava a se acomodar, puxando insistentemente minha curiosidade. Por fim, abri o aplicativo do banco e depositei o cheque não por desejo, mas para entender por que ele havia dado, para ver se havia algum significado além dos números. Horas depois, eu esboçava a planta de uma sala de estar, lápis deslizando pelo papel liso, quando meu celular tocou. Número desconhecido. O ar mudou imediatamente, uma pulsação de expectativa atravessando meu peito. Meus dedos pairaram, hesitando. A calma do dia anterior, a rotina do trabalho de design, tudo parecia de repente frágil. Aquela ligação, fosse lá o que fosse, era um limiar, e eu não tinha escolha senão atender. Alô? Uma voz calma e medida flutuou pelo alto-falante, neutra, mas de algum modo reconfortante.
Boa tarde, senhorita Rio. Estou ligando do seu banco. Seu depósito foi compensado. Congelei no meio da respiração, cada som do apartamento de repente distante. Compensado. A palavra ecoou na minha mente, surpreendente em sua simplicidade. Meus dedos se fecharam instintivamente ao redor do telefone. Abri o aplicativo do banco novamente, estreitando os olhos diante dos números. Lá estava, inconfundível, exato até o último dígito. Meu pulso acelerou, batendo de maneira irregular. Se o meu tinha sido compensado, e o deles? O pensamento pairava como uma sombra, insistente e inquietante. Antes que eu pudesse organizar minhas ideias, o telefone vibrou de novo. Desta vez, o nome de mamãe iluminou a tela, brilhante e urgente. Hesitei, o polegar pairando, sentindo o frio do medo subir pelo braço. Finalmente, deslizei para atender. A voz dela, cortante e frágil, atravessou o silêncio. Mesmo enquanto falava, eu percebia o esforço em manter a calma, o disfarce mal escondendo a tempestade por baixo. Você falou com seu avô hoje? Perguntou, as palavras curtas, carregadas de suspeita. Não respondi deliberadamente, cada sílaba medida. Por quê? Porque há algo errado com os cheques, disse ela, baixando a voz como quem confessa um segredo. O banco disse que os nossos foram barrados. Houve uma pausa, quase teatral, um suspiro carregado de acusação. Disseram que o seu passou. Fiquei em silêncio. O quieto se estendeu, e eu podia ouvir a agitação dela crescendo, frágil e volátil. Você ligou para ele? Disse algo? Pressionou. Não, mãe. Eu apenas depositei e respondi, com calma. Pois explodiu ela, ele obviamente está fazendo favoritismo de novo. Está nos punindo por termos sucesso, por seguirmos em frente. Quis intervir, corrigir, dizer, não, ele está punindo vocês por zombarem dele, por rirem da generosidade dele. Mas não falei. Deixei suas palavras caírem sobre mim, ouvi seus suspiros rasos e defesas apressadas enquanto ela tentava reescrever a realidade antes que pudesse se formar em outro lugar. Mais tarde, chegou a ligação do pai, mais fria, seca, de outro tipo de pressão. Sua mãe está chateada. Você podia ter nos avisado que tinha depositado. Era um presente. É para isso que servem os presentes, disse eu, com tom calmo, mas firme. Não seja esperta comigo, Amélia, disse ele, seco. Ele é velho. Já não sabe o que está fazendo. Velho. A palavra me atingiu como um tapa inesperado, permanecendo na pele da memória, pesada de julgamento. Naquela noite, o vovô ligou. Sua voz era firme, tranquila, completamente distante da tempestade causada pela ansiedade dos meus pais. O banco entrou em contato com você, querida? Perguntou. Sim, respondi. Disseram que foi compensado. Bom, ele disse. Uma pausa se estendeu na linha, preenchida apenas pelo leve estalar da lareira, um calor que eu quase podia sentir apesar da distância. Não se preocupe com seus pais. Algumas lições demoram mais para serem aprendidas. Não pedi esclarecimentos. Não precisava. Suas palavras carregavam peso suficiente para preencher o silêncio deixado pelo caos da minha família. Na manhã seguinte, o grupo de mensagens explodiu como fogos de artifício. As mensagens da mamãe rolavam sem parar, cada uma carregada de culpa, confusão e indignação. As do papai tentavam impor ordem, autoridade, controle, mas o vovô permaneceu em silêncio, uma sombra imóvel nas bordas do caos. 2 dias depois, um envelope chegou pelo correio, limpo, manuscrito, inconfundivelmente dele. Dentro, uma única nota, jantar. Mesma casa. Sábado, 19 horas. Sem explicações, justificativas ou comentários, apenas hora e lugar, uma instrução simples, pesada de significado. Quando Zoe soube, ligou imediatamente, a voz misturando empolgação e curiosidade. Então, ele te convidou de novo? Depois de tudo? Não respondi na hora. Virei o envelope nas mãos, sentindo a textura do papel, imaginando o jeito lento e deliberado com que o vovô havia escrito. O leve cheiro de tinta permanecia, reconfortante, me trazendo firmeza.
Pensei na última vez que saí de sua casa, no peso do cheque, no silêncio da volta para casa e na tensão das reações dos meus pais. Algo estava mudando, e eu sabia que aquele jantar não seria comum. Guardei a nota no bolso do casaco, como se mantivesse um segredo próximo ao peito. Lá fora, a neve começou a cair novamente, pequenos fragmentos brancos dançando sob os postes de luz, sinalizando mudança, o pequeno caos silencioso prestes a se desenrolar. Você acha que ele vai confrontá-los? A voz de Zoe era baixa pelo telefone, uma mistura de expectativa e incredulidade. Tracei a tinta preta impecável no cartão que o vovô me enviará. Acho que ele já fez, murmurei. Naquele sábado, estive novamente em frente à casa do vovô. A neve rangia sob minhas botas, cada passo ecoando levemente pela rua silenciosa. Meu peito estava firme, a respiração tranquila, diferente do caos que acompanhará as reações dos meus pais na semana anterior. Desta vez, não esperei nas sombras, insegura sobre meu lugar. Desta vez, eu já havia passado no teste. Eu pertencia ali por mérito, não por permissão. A casa em si não havia mudado. A luz quente escapava por várias janelas, guirlandas adornavam cada entrada e o leve cheiro de pinho queimando se espalhava para fora. Mas a atmosfera estava de alguma forma mais intensa, tensa de um jeito que arrepiava a pele. Senti isso antes mesmo de bater a porta, uma eletricidade sutil pairando no ar gelado. A sala de jantar parecia quase idêntica à minha última visita. A mesma bandeja de prata polida refletia a luz das velas, 3 lugares cuidadosamente alinhados, pratos com bordas douradas captando o brilho do lustre. Mas o espaço entre as cadeiras e o próprio ar parecia mais pesado, carregado de expectativa. Mamãe sentou-se rígida, postura impecável, braços cruzados como um escudo. O sorriso estava lá, mas frágil, com fissuras visíveis sob a superfície, como se qualquer movimento brusco pudesse destruí-lo. Papai rolava distraidamente o celular, mas os olhos o traíam piscando constantemente em direção ao corredor, esperando, tenso de antecipação. Então vieram os passos lentos e deliberados. Ambos congelaram, e seus olhares se voltaram rapidamente para o corredor. O vovô surgiu, sereno e firme, carregando uma pilha fina de papéis. Sua entrada exigia atenção sem força, uma autoridade silenciosa que atraía todos os olhares. Não vou tomar muito do seu tempo, disse, colocando os documentos cuidadosamente sobre a mesa. Sua voz era calma, uniforme, sem raiva, apenas determinação. Vocês encontrarão seus nomes aqui. São extratos bancários, impressos esta manhã. Mamãe piscou rapidamente. Papai, isso não é engraçado. Exclamou, você nos humilhou. O caixa disse que você parou nossos cheques. O vovô inclinou levemente a cabeça. Eu fiz. O silêncio caiu como uma cortina espessa. O crepitar da lareira parecia de repente mais alto, preenchendo a sala com um ritmo sutil e reconfortante, embora nada aliviasse a tensão. Por quê? Exigiu papai, inclinando-se à frente. Se isso é algum tipo de teste, é cruel. O olhar do vovô se deslocou dele para mim, e voltou novamente. Cruel, disse baixinho, seria permitir que vocês continuassem acreditando que respeito é opcional. A voz de mamãe vacilou, frágil. Não queríamos ofender. Estávamos apenas brincando. Brincando? O tom do vovô era calmo, mas firme. Quando vocês riram de um presente que ofereci, riram de mim. Riram dos anos e do esforço que construíram isso. Ela engoliu em seco, rígida, quase se engasgando com palavras pelas quais não sabia como se desculpar. Achamos. Você achou, corrigiu ele suavemente, os olhos percorrendo a mesa até se fixarem nos meus. A palavra pairou entre nós, precisa e definitiva. A sala ficou imóvel novamente. Até a lareira parecia pausar, o estalar ocasional mais pronunciado contra o silêncio repentino. Permaneci em silêncio, deixando que ele falasse tanto com os olhos quanto com a voz. Não havia necessidade de eu acrescentar nada. Papai recostou-se, os punhos apertando os braços da cadeira. Isso não é justo. Você sabe que nós também te apoiamos. Está exagerando. O vovô levantou uma sobrancelha lentamente, o olhar penetrante. Me apoiaram. O peso da frase pairou no ar. Ele não gritou. Não gesticulou descontroladamente.
Apenas aquela frase carregava a gravidade de décadas, um lembrete calculado de que respeito, confiança e reconhecimento se conquistam, não se devem. Vocês tomaram meu dinheiro e chamaram de independência. Construíram uma imagem, não uma vida. As palavras ficaram suspensas no ar, afiadas e precisas, cortando a pretensão que preenchia a sala momentos antes. A reação da mamãe foi imediata. Ela desmoronou não a tristeza silenciosa da dor genuína, mas a do tipo cru e trêmulo, nascida do medo, da percepção de que o controle havia escapado de suas mãos. Não podem simplesmente nos cortar assim. Gritou, agarrando a toalha da mesa como se isso pudesse ancorá-la ao mundo que acreditava governar. O vovô recostou-se na cadeira, inabalável, postura calma, porém firme. Já cortei, disse simplesmente, a finalização na voz dele não deixando espaço para argumento. O rosto do papai escureceu, veias pulsando nas têmporas. Você vai se arrepender, cuspiu, a voz tensa. A expressão do vovô suavizou-se quase imperceptivelmente, um calor fugaz que só reforçava a gravidade das próximas palavras. Não, filho. Lamento ter criado um homem que valoriza a aparência mais do que a honestidade, disse, com voz firme, quase triste. Então seu olhar se voltou para mim. Amélia. Meu coração disparou. Sim, vovô? Ele deslizou uma das pastas pela superfície polida em minha direção. Esta é sua. Transferiu o controle total do fundo fiduciário e de todos os imóveis associados para o seu nome. Daniel ajudará com a papelada. A cabeça da mamãe se ergueu rapidamente, os olhos arregalados de choque. O quê? O vovô não se mexeu. Vocês ainda têm suas casas, seus empregos, suas rotinas. O que perderam foi a minha crença de que realmente entendiam o que significa família. Papai saltou da cadeira, os dedos agarrando o encosto até os nós dos dedos ficarem brancos. Você está recompensando ela por não fazer nada. Vociferou. O vovô finalmente levantou a voz, cortante como um trovão, atravessando a tensão como uma lâmina. Ela fez tudo. Ela ouviu. Ela respeitou. Ela não riu. As palavras reverberaram pela sala, preenchendo cada canto. O brilho suave da lareira já não confortava, acentuava a intensidade do momento. Então, quieto, deliberado, ele disse a frase que cristalizou tudo. Agora eu sei quem é de verdade. Caiu como o martelo de um juiz, um veredito incontestável. Mamãe desabou na cadeira, vazia, a boca se abrindo levemente como se fosse protestar, mas nada saiu. Papai voltou a olhar para o chão, a fúria afiada derretendo lentamente em algo menor, irreconhecível, talvez vergonha. Permaneci imóvel, o peito apertado por uma mistura estranha de dor e lucidez. Cada nervo do meu corpo vibrava com tensão, e ainda assim, a clareza nunca se sentirá tão intensa. Após uma longa pausa, o vovô se levantou com autoridade silenciosa. O jantar está no forno. Podem ficar e comer, se ainda conseguirem se sentar à mesa honestamente. Em seguida, caminhou, cada passo deliberado, medido, deixando a sala em um silêncio carregado. Mamãe começou a pegar a bolsa, os movimentos trêmulos, instáveis. Papai murmurou algo sobre manipulação e avançou para a porta. O estrondo ecoou pelo corredor, restando apenas o fraco tic-tac do relógio de parede para marcar o tempo. Olhei ao redor da sala, notando detalhes que antes haviam passado despercebidos: os pratos intocados, o brilho suave da prata polida, o calor dourado do lustre refletindo levemente nos copos de cristal. Tudo parecia surreal, um momento congelado entre passado e futuro. Poucos minutos depois, o vovô retornou, carregando 2 tigelas de sopa fumegante. Colocou uma diante de mim, o aroma rico de ervas e vegetais assados, e então acomodou-se em seu lugar habitual, em frente a mim. A cadeira parecia irradiar autoridade, uma presença que sempre senti, mas que jamais havia reconhecido plenamente até agora. Comemos em silêncio, os únicos sons eram o suave tilintar das colheres contra as tigelas e o ocasional sussurro do vento contra as janelas. Cada garfada era deliberada, sem pressa, como se o simples ato de comer pudesse restaurar o equilíbrio em um lar fragmentado pelo orgulho, ressentimento e expectativas. Olhei para ele uma vez, percebendo as sutis linhas ao redor dos olhos, a paciência calma na maneira como segurava a colher, e compreendi algo profundo.
O poder não estava nas declarações altas, na riqueza ou na intimidação, estava no discernimento, em saber quem realmente importava e quem estava disposto a respeitar aquilo que fora construído com cuidado, paciência e integridade. Pela primeira vez naquela noite, senti-me centrada. Não triunfante. Nem aliviada. Apenas, presente, compartilhando um momento silencioso com um homem que me ensinara, sem palavras, o que significava ser de verdade. Finalmente, ele falou, a voz firme, mas carregada de algo não dito. Você não descontou por causa do dinheiro, não foi? Encontrei seus olhos e balancei a cabeça lentamente. Não. Eu só não queria te desrespeitar. Ele fez um pequeno aceno, um leve sorriso surgindo em um canto da boca, do tipo que dizia mais do que qualquer palavra poderia. Eu imaginei, murmurou, recostando-se ligeiramente. Veja, Amélia, eu nunca me importei com quem tem riqueza. O que importa para mim é quem lembra da graça. As chamas crepitavam suavemente na lareira, sua luz dourada dançando contra a madeira polida. Ele observava o fogo como se fosse um velho amigo, a expressão pensativa. As pessoas mostram sua verdade quando acreditam estar acima de qualquer agradecimento, continuou, em voz baixa. É aí que o caráter ou a falta dele se revela. A sala pareceu menor então, preenchida não pela tensão, mas por algo mais pesado, mais verdadeiro. Engoli em seco, tentando controlar a respiração. Você não precisava ir tão longe para provar seu ponto, disse suavemente. Ele balançou a cabeça. Não se trata de provar nada, respondeu, a voz calma, mas firme. É sobre preservar o que resta de decência em um mundo que esqueceu como dizer obrigado. Comemos o restante da refeição em silêncio, embora não fosse constrangedor. Era um entendimento silencioso de que palavras já não eram necessárias. O fogo estalou mais uma vez, como um discreto ponto de exclamação para tudo o que ficou por dizer. Quando me levantei para sair, ele enfiou a mão no bolso do paletó e retirou outro envelope, este sem lacre. Entregou-me com um olhar que dizia, isto também é uma lição. Dentro, uma única folha de papel trazia sua caligrafia cuidadosa e familiar. Dinheiro muda de mãos todo dia. Respeito, apenas uma vez. Tracei as palavras com os dedos, sentindo a tinta como se carregasse calor. Dobrei cuidadosamente e guardei no bolso do casaco, o papel sussurrando suavemente contra o tecido. Lá fora, a neve havia recomeçado, caindo em espirais lentas que brilhavam sob a luz da varanda. O mundo parecia contido, segurando a respiração. Ao descer da varanda, olhei para trás. Pela janela, vi-o sentado à mesa, óculos reluzindo à luz do fogo, rosto calmo, sereno, da forma que só alguém certo de suas escolhas consegue ser. Dirigi para casa sem ligar o rádio. As ruas se estendiam vazias à minha frente, postes refletindo na fina camada de neve. O silêncio não era mais solitário, era purificador. Pela primeira vez em anos, minha mente estava quieta, livre do ruído que a ocupava há tanto tempo. Uma semana depois, encontrei-me em um escritório no centro, com paredes forradas de livros e o leve cheiro de polidor de cedro. Do outro lado da mesa estava Daniel Kerr, advogado do vovô, um homem de olhar gentil e voz pausada, que nunca se apressava. Papéis sussurravam ao serem folheados enquanto ele explicava cada cláusula, cada linha. Esses documentos transferem o controle total dos fundos fiduciários e propriedades do Sr. Hale para você, disse, deslizando os arquivos em minha direção. Lancei um olhar rápido aos números, mas mal os absorvi. Eram irrelevantes. O Sr. Hale quer que você entenda, acrescentou Daniel, com cuidado, isto não é um presente. É uma responsabilidade. Assenti uma vez. Ele já me ensinou isso. Através da janela com vidro fosco atrás dele, a cidade seguia como se nada monumental tivesse acontecido. Carros passavam, pessoas apressavam-se pelas calçadas, alheias ao fato de que vidas inteiras haviam mudado em algum lugar acima de suas cabeças. Meu celular permanecia silencioso ao meu lado. Meus pais não haviam ligado. Nenhuma vez. A única mensagem que recebi fora da minha mãe, dias antes, espero que você esteja feliz. Nunca respondi. Felicidade não era isso, era verdade, finalmente desobstruída. Quando visitei o vovô novamente, o mundo parecia mais suave. A neve havia derretido, deixando manchas de terra úmida, e o ar cheirava levemente a pinho e fumaça de madeira. Ele estava em seu escritório, um livro aberto no colo, os óculos de leitura apoiados na ponta do nariz.
A luz da lareira o pintava em tons dourados e âmbar, como um retrato antigo ganhando vida. Espero que eles estejam bem, disse baixinho, na porta. Ele ergueu o olhar e sorriu levemente. Estarão, respondeu. Às vezes a verdade precisa doer antes de começar a curar. Não falamos de herança, propriedades ou qualquer coisa material, conversamos sobre meu trabalho, os projetos esperando em minha mesa, e seus planos para o jardim na primavera: tomates, lavanda, talvez rosas de novo, se o solo permitisse. Pela primeira vez em muito tempo, a conversa fluiu com facilidade, como o ar depois de uma tempestade longa. Quando me levantei para ir embora, ele disse algo tão baixinho que quase não ouvi. Um cheque é apenas papel, Amélia, até você decidir o que lhe vale. As palavras permaneceram comigo muito depois que pisei na noite. O céu estava tingido de laranja pálido, desvanecendo para o azul. A neve havia sumido, e as ruas brilhavam com a água do degelo. Mas dentro de mim, algo havia se assentado, sólido e firme como o respeito finalmente encontrando seu lugar. Eles pensaram que o cheque era um truque, um teste, algo sem significado. Mas a única coisa falsa naquela noite fora o amor deles, o tipo que vem com condições e expectativas. Eu não ganhará nada. Simplesmente parei de entregar pedaços de mim a pessoas que nunca viram meu valor. Agora, toda manhã, quando passo pelo banco, me pego pensando naquele momento: a ligação, o silêncio que se seguiu, a verdade que abriu tudo. Algumas lições não chegam embrulhadas com fitas ou celebradas com festa. Elas vêm disfarçadas de coração partido, de distância, de uma conversa dura que encerra um capítulo que você pensou que jamais fecharia. Mas essas lições permanecem mais tempo do que o dinheiro jamais poderia. Se você já aprendeu o verdadeiro preço do respeito, já sabe, ele nunca é pago em dinheiro. É pago com coragem.